Você tem coragem de pensar diferente? Eu poderia até tirar o diferente e dizer, você tem coragem de pensar? Ou você está sendo pensado? Uma vez que você pensa, é autêntico, porque não se trata de ser diferente. Se todo mundo está certo, eu sou igual. Agora, se todo mundo está errado, é lógico que eu vou pensar diferente. Existe, às vezes, uma carência tão grande, uma necessidade tão grande de aceitação, que se a multidão está indo para o abismo, eu vou com eles, porque eu não quero me salvar sozinho. Tá? Então, nós temos essa tendência de achar confortável pensar com a multidão, que não funciona bem assim, porque você abre mão da sua identidade, você abre mão de dizer ao mundo quem é você. Ou seja, apaga a sua possibilidade de escrever a sua história. Então, através do pensamento, como dizia Platão, tudo nasce lá no plano das ideias, depois vem para cá, né? Tudo nasce primeiro no pensamento, depois na nossa vida concreta. É possível a gente fazer alguma coisa sem antes pensar nisso? Sabemos que não, tudo nasce no plano do pensamento. Então, no plano do pensamento está a base daquilo que viveremos hoje, que viveremos amanhã. Então, é muito importante que a gente conheça um pouco disso. Nós vivemos uma época onde o pensamento é muito coletivo. Nós não temos muita noção do que é construir os nossos próprios pensamentos. Então, acho que é uma boa reflexão, bem válida, para a gente sair daqui refletindo sobre isso. O que é pensar? De onde vem essa palavra e o que ela significa? Bom, pensar significa organizar o pensamento, segundo duas noções, organizar as ideias, segundo duas noções, uma noção formal e uma noção de conteúdo. Vocês lembram aquele brinquedo de crianças que tem um monte de letrinhas dentro de uma caixa e que a criança começa a arrumar as letrinhas formando palavras? A gente costuma dar para a criança quando ela está começando a alfabetizar, né? Para que ela forme as palavrinhas. É mais ou menos isso, você tem um monte de símbolos na sua cabeça, que são as palavras, que são as letras. Essas letras você vai combiná-las segundo um padrão formal, que é a língua portuguesa no nosso caso. Ou seja, a forma é a forma da língua portuguesa. E o conteúdo, a gente organiza em função de quê? É lógico que tem que ter uma referência também. Não pensem que isso não é necessário, o nosso pensamento se organiza em função de uma referência. Se nós não pensamos e não escolhemos, a referência é externa. É aquilo que está na moda, é aquilo que todo mundo pensa. Quando nós escolhemos, essa referência passa a ser interna. Em geral, o que a gente recomenda, sempre foi recomendado, que o pensamento se organize em função de ideias universais, de valores universais, como a justiça, a fraternidade, a bondade, o amor, etc, etc, etc. Todos os valores humanos, é em função deles que a gente deveria organizar o nosso pensamento. Então, tudo aquilo que favorece esses valores, eu tenho palavras de aprovação. Tudo aquilo que rejeita esses valores, eu tenho palavras de desaprovação. Isso seria o eixo em função do qual a gente deveria organizar o nosso pensamento. Vejam bem, a gente só tem duas opções. Ou organiza o pensamento segundo esses valores humanos, ou vai organizar segundo valores animais. Agora, cá entre nós, valores animais que são simplesmente sobrevivência e procriação, precisava de um padrão linguístico tão requintado assim? Os animais todos se viram fazendo ruídos, grunhidos, os sabiás estão todos por aí cantando, chamando as fêmeas, né, nessa época. Ou seja, os animais se viram para poder realizar os instintos fazendo ruídos, emitindo assovios, fazendo sei lá o quê. Não precisa de um padrão tão requintado quanto uma língua, articulação de letras para formar palavras, para formar períodos. Não precisa de tudo isso. Só em função de sobreviver e procriar, qualquer ruído resolveria. É claro que a língua portuguesa, as línguas humanas em geral, a linguagem humana, ela é requintada porque ela nasceu para exprimir coisas requintadas. Ou seja, para falar sobre a justiça, por exemplo, não dá para falar com grunhido, nem com assovio. Para falar sobre o amor, tampouco. Aí eu preciso de uma linguagem articulada. Então essa linguagem, ela se articula, ela se requinta em função da riqueza dos assuntos humanos, daquilo que o ser humano tem que expressar. Se ele fosse meramente instintivo, grunhidos estavam bons. Mais do que suficientes. Os animais se viram com isso muito bem. Tá? Então, forma, língua portuguesa. Conteúdo, valores universais. Valores humanos que valem hoje, valiam há 2000 anos, valerão daqui a milhares de anos. Justiça, fraternidade, bondade, amor e outros parecidos. Os valores que nos caracterizam como seres humanos. É assim que a gente organiza o pensamento. Aí a gente pode dizer, isso é um ser humano pensando.
Organiza segundo um padrão linguístico o conteúdo em função de valores. Tá? Então, esse é o primeiro elemento para que a gente conheça como é ou como deveria ser. Se eu não faço isso, o padrão em função do qual eu organizo, como eu já falei, é um padrão coletivo. É o que todo mundo está pensando. É o que está na moda. Aí eu não penso, eu faço eco. Isso não é propriamente pensamento, isso é eco. Eu estou ecoando aquilo que, em determinado momento, é um padrão mental. Estou simplesmente reproduzindo. É curioso a gente pensar, entrar no requinte do que é a operação do pensamento, para ver quão poucas vezes a gente, de fato, faz essa operação completa. Quantas vezes a gente simplesmente sai copiando aquilo que recebemos como informação pelo dia fora. Quão pouco a gente elabora o pensamento desde o nascimento da ideia, a reflexão sobre a ideia original, consequências, conclusões que a gente mesmo tira e depois uma aplicação disso à vida, o processo inteirinho teu. Isso é bem raro. Pare para pensar. Desses pensamentos que estão na nossa mente nesse momento, quantos desde a ideia original era minha? Quantos eu construí através de um processo de reflexão? Pouquíssimos, pouquíssimos. Portanto, a nossa capacidade mental, a nossa capacidade de pensar corretamente, fica bastante prejudicada a partir do momento que a gente não sabe trabalhar com o pensamento desde o momento em que ele nasce de uma ideia e vai se desdobrando através da reflexão. Vamos falar um pouco mais sobre isso já já. Então, continuando, pensamentos são motivados por impulsos internos ou externos. Então, eu vejo uma pessoa que está aqui filmando essa palestra. Eu vejo e, a partir disso, eu posso refletir. Mas eu posso também não ver ninguém, imaginar uma cena desse tipo. É um impulso interno. Eu imaginei que alguém está filmando. E, em cima disso, eu também posso refletir. Ou seja, as nossas reflexões, que é a operação do processo de pensar, operação racional propriamente dito, pode vir de fatos externos ou internos. Né? A partir do momento que a gente pega esses impulsos, internos ou externos, e começa a refletir, a gente começou a exercitar o pensamento. Bom, tal pessoa está fazendo tal coisa. Por que será? O que ela busca com isso? Onde ela quer chegar com isso? Para onde ela está indo? Ela sabe para onde ela está indo? Qual a intenção dela de agir dessa maneira? Vocês percebem quanta coisa interessante existe à nossa volta que a gente poderia se perguntar e refletir em cima? Uma coisa que eu acho engraçado, hoje mesmo quando eu vinha para cá eu pensava nisso, a quantidade de pessoas que passam por você voando. Vocês nunca pararam para pensar, será que eles estão realmente com pressa? Será que está acontecendo alguma coisa muito grave na casa deles? Recordo que uma vez eu andava com a minha filha, na época ela tinha 9 para 10 anos, ela falou, mãe, eles deveriam colocar o telefone no vidro para a gente ligar depois e perguntar se deu tempo. Porque deve ser gravíssimo o que a pessoa está... Deve ser uma coisa do outro mundo. Vocês não se perguntam sobre isso? O que está acontecendo com essa pessoa? Tanta pressa para chegar aonde? Por quê? Por que as pessoas, de alguma maneira, satisfazem algum instinto em estar correndo mais do que os outros? Será que simplesmente para ser maior do que o outro porque é mais rápido? É o seu momento de fama? O que as pessoas buscam quando fazem isso? Correm um risco, colocam os demais em risco, em função de que ganho? Qual é o ganho que advém disso? Isso é uma postura filosófica. Por que as coisas são como são? E a gente começa a reflexão, que a partir dessa reflexão a gente cria ideias próprias. Eu acredito que é porque as pessoas, todas elas, têm necessidade de em algum momento se destacar, chamar a atenção, serem os melhores, porque estão cansados da mediocridade, de estarem no meio da massa fazendo as mesmas coisas e não serem reconhecidos. Então, de alguma maneira, as pessoas estão tentando ser reconhecidas das maneiras mais estranhas possíveis. Vocês nunca olharam para uma pessoa quando você estava ultrapassando ela no trânsito com seu carro? Quando você olha assim, às vezes ela está te olhando assim como se você estivesse fazendo uma coisa gravíssima, ofendendo ela por ultrapassá-la, como se você dissesse que ela ficou para trás, ou seja, ela é inferior a você. Aí ela mete o pé no acelerador e te passa, porque isso é um desaforo que ela não pode levar para casa. Porque as pessoas necessitam disso. Por que tem que estar sempre mostrando para os outros que são melhores? A partir disso, você poderia ter uma bela reflexão e entender o que está acontecendo com o ser humano, ou pelo menos desenvolver uma hipótese tua. O que será que está acontecendo aí? Será que as pessoas estão se sentindo muito medíocres e estão precisando se destacar em alguma coisa? Por que se sentem assim? Todas as coisas à nossa volta
Pequenas operações da natureza, a mudança dos ciclos, a primavera que está chegando, tudo à nossa volta, dá boas reflexões. Quando nós começamos a refletir e extrair dos fatos externos e internos ideias próprias, você está realmente pensando. Só aí. E essas ideias próprias são não uma verdade absoluta, mas o melhor que você logrou entender até agora, mas são tuas. Isso já é um valor tremendo. Eu extraí da minha observação da realidade, uma conclusão é minha. Ou seja, eu operacionalizei o meu pensamento sem manejá-lo, extraí alguma conclusão das coisas. Esse é um processo que a gente deveria praticar cada vez mais, ao invés de absorver ideias prontas. Quando você vai, às vezes, não sei se já aconteceu isso com vocês, em determinado momento a gente olha para uma ideia na nossa cabeça e diz, por que eu acredito nisso? Aí você começa a pensar sobre aquilo, você vê que aquilo não tem fundamento nenhum. E você está ali, sei lá, meses, há anos acreditando numa coisa dessa. Não submeteu um pinguinho de lógica, não submeteu nenhuma pergunta. Ou seja, não colocou aquela ideia contra a parede para ver se ela tinha algum fundamento. E às vezes, se a gente bobeia, ficamos acreditando em coisas desse tipo por anos, pela vida fora. Nunca me questionei por que acreditar numa coisa dessa. Mas acredito porque todo mundo acreditava. Tá? Então, existe uma passagem, quem aqui já assistiu a palestra do Kybalion, só para eu ter uma noção? É um bocado de gente, então sabe do que eu estou falando. Tem uma passagem no Kybalion, que é um livro que fala dos princípios egípcios que explicam a vida. Um dos princípios, é o 7º, é o princípio do gênero. Esse princípio do gênero, ele tem um subprincípio, que é o gênero mental, que tem tudo a ver para a gente falar um pouco sobre ele aqui, porque ele cabe como uma luva nesse momento. Dentro dessa obra, disse o seguinte, que a nossa mente, como tudo no mundo, ela tem 2 gêneros. Dentro de qualquer ser humano, homem ou mulher, a nossa mente tem 2 gêneros, o feminino e o masculino. O que vem a ser o masculino? É aquela ideia que é colocada dentro da nossa mente, aquele primeiro impulso, aquela primeira ideia. E depois vem a mente feminina, como se fosse um útero, pega essa ideia e vai desenvolvendo, vai alimentando e desenvolvendo. Até que, num determinado momento, essa ideia vira um fato e vem ao mundo e gera uma ação tua. Ou seja, essa mente masculina e feminina é muito interessante. Inclusive, o autor do Kybalion, ele costuma dizer que isso é como se fosse um ovo de cuco. Vocês conhecem esse passarinho? Cuco é um bichinho muito carinha de pau, né? Ele simplesmente vai no ninho dos outros passarinhos e coloca os ovos para fora e coloca o ovo dele. E o passarinho fica ali, chocando um ovo. O cuco é uma ave grande, às vezes é um pardalzinho chocando aquele ovo que não tem mais tamanho, e nasce um passarinho enorme, mas ele acha, é meu filho, fui eu que choquei. Não é assim? Esse fenômeno do gênero mental é parecido com isso. Eu chego para ela e digo, olha, eu acredito que ela não gosta de você. Não sei, foi uma impressão que me deu, pode ser que eu esteja errada. E vou-me embora, ela não me vê mais. Vou para o Japão, mas eu joguei uma ideia na cabeça dela. Aí ela começa a germinar essa ideia. E hoje ela passou por mim e não me cumprimentou. E hoje parece que ela evitou de olhar para mim. E hoje ela fez tal coisa. Ela vai desenvolvendo, dando corpo a essa ideia. Daqui a pouco isso gera um fato, ela vai romper com ela. Mas ela não percebe, ela vai achar que isso é uma ideia dela. Ela não lembra que quem insuflou, quem colocou a semente, quem inseminou essa ideia fui eu. E como nós desenvolvemos a ideia, achamos isso é filho meu. E não é. Quantas vezes isso acontece, gente? Quantas vezes? Mais do que a gente imagina. Quando você passa pela rua, num outdoor, quando você liga um rádio, uma TV, quando está no computador, o tempo todo estão sendo jogadas ideias. Algumas delas, sem que a gente perceba, a gente absorve e começa a desenvolver todo um conjunto de argumentos em torno daquilo. E não percebe que não são ideias nossas. Isso é um processo de manipulação muito utilizado. Ou seja, nós só desenvolvemos a mente feminina. A masculina, alguém jogou a semente na nossa mente. Um pensamento inteiramente nosso é aquele que a ideia que inseminou é tua e o desenvolvimento também é teu. Então a gente poderia parar e perguntar, como foi que começou essa ideia? Quem foi que colocou isso na minha cabeça? Às vezes você localiza o momento em que alguém jogou a semente. Tal coisa, você percebe, não fui eu. Então é um processo muito comum de manipulação, quando nós estamos recebendo sementes e estamos o tempo todo.
ideias equivocadas, tendências coletivas, manipulações para que você compre coisas, para que você acredite em candidatos, para que você faça determinadas coisas, tenha certos hábitos de vida o tempo todo. E você muitas vezes não tem noção de que não são ideias tuas. Se eu perguntar para você o que você acha da vida, eu não me excluo disso. Se eu perguntar para você o que você acha da vida, talvez entre 10 ideias que você fale, umas 7 tenham sido inoculadas por alguém e não sejam suas. É incrível, mas é assim mesmo. Se nós pararmos para olhar com honestidade no nosso plano mental, vamos ver quão poucas ideias são inteiramente minhas, tanto a mente masculina quanto a feminina. E esse é um elemento que a gente tem que observar, para que a gente possa começar a realmente pensar inteiramente a partir de nós mesmos. Aprender a exercitar a arte de pensar e sermos donos das nossas ideias, porque isso é fundamental. Ainda que equivocadas, ainda que precisando ser aperfeiçoadas, mas eu criei essa ideia. Agora vou caminhar com ela, vou fazê-la amadurecer. Mas fui eu que extraí isso da minha experiência de vida. Isso é fundamental. Continuando, os impulsos externos. Vemos que as coisas são ou a versão que nos interessa. Isso é uma outra coisa, gente, que talvez vocês não estejam muito conscientes disso, mas isso é uma tendência de pensamento que existe no nosso momento histórico, mas existe há muito tempo. Immanuel Kant falava sobre isso, e hoje está na moda falar sobre isso de novo. O que é essa ideia? Que o mundo não existe como tal. O mundo é uma criação da mente humana. Vocês já ouviram falar disso? Seria uma projeção da mente humana. Então é como se nós estivéssemos, todos nós, com uns óculos virtuais, imaginando as coisas, e o mundo à nossa volta não existe. Só existe um bando de seres humanos com óculos virtuais. Muita gente acredita nisso. Immanuel Kant foi o lançador dessa ideia. Depois nós vamos ter alguns outros filósofos que desenvolveram isso. E hoje tem muita gente defendendo essa ideia. Cá entre nós, eu acho bastante pretensioso da parte do ser humano ele imaginar que se ele não existisse, não existiriam as coisas. Que é a mente dele que constrói as coisas. Nós temos que perceber que antes que nascesse o primeiro hominídeo, ou seja, o primeiro ancestral nosso, o universo já estava aí. E existia, sem que um único ser humano existisse. Vocês acham mesmo que se a espécie humana deixasse de existir, os planetas, os sóis, as galáxias iam deixar de existir? Existem em função da nossa mente? Isso é, no mínimo, bastante presunçoso, né? Eu acredito que as coisas existem em si, independente da opinião humana. Mas por que temos muitas vezes essas ideias de que o universo não existe, que a verdade não existe, que é uma criação mental nossa? Porque a maneira como nós olhamos para as coisas, nós não vemos as coisas em si. Nós vemos o que das coisas nos interessa. Prestem atenção nisso. É aquela música do Caetano Veloso, Narciso acha feio o que não é espelho. Lembram? Eu fragmento a realidade à minha volta e só vejo um ângulo da realidade. Aquilo que pode atender aos meus interesses. Então, se uma pessoa passa por mim, em geral, na sociedade, essa pessoa não tem nenhum tipo de riqueza material, não tem nenhum tipo de fama, não tem nenhum tipo de beleza física, ela não atende aos meus interesses, eu nem a vejo. Ou seja, é como se ela fosse invisível. Existe um caso que uma vez foi veiculado pela internet, depois eu fui atrás e descobri que realmente era verdadeiro. Foi um caso de um professor universitário, num dos estados do sul, não me recordo agora. Ele tirou uma licença sabática, ou seja, se afastou da universidade e conseguiu um emprego, gente, no sistema de limpeza urbana da cidade dele para trabalhar como gari dentro do campus onde ele dava aula. No exercício que ele fez. Cortou o cabelo, botou o bonezinho, uniforme de gari e foi trabalhar lá. Por algum tempo, não sei exatamente quanto, mas chegou um determinado momento, ele terminou a experiência e ele disse, ninguém me reconheceu. Sabe por que ninguém me reconheceu? Ninguém olha para gari. Qual é o interesse que um gari pode te oferecer? O que ele tem para te oferecer? Nada. Então ele é invisível. Ninguém olhava para o meu rosto. Gari é como se fosse porta, parede. Ninguém olha para o rosto da pessoa. Porque não interessa para nada, não tem nenhum interesse que você possa tirar disso. Então torna-se invisível. O nome do texto é Invisibilidade Pública. Ele chegou a essa conclusão, eu achei muito curioso e muito interessante. Porque a gente realmente fragmenta a realidade e vê só aquilo que nos interessa. Existe uma frase de um escritor russo, Leon Tolstói,
que ele diz: há quem passe por uma floresta e só veja lenha para a sua fogueira. Então imaginem vocês, de todo o universo de vida que existe numa floresta, eu vejo o quê? O que pode atender a minha necessidade? Eu tenho uma lareira lá em casa, preciso de lenha, então olho para a floresta e só vejo lenha. A vida que tem ali, todo o ecossistema, não vejo nada, não me interessa. Para que isso vai me servir? Então, eu não vejo nada que não atenda aos meus interesses pessoais. Então, nós fragmentamos a realidade. É como se a gente olhasse para as coisas com uma lanterna de muito baixa potência, que é a lanterna dos nossos interesses, que só ilumina aquilo que as pessoas têm, que pode nos servir para alguma coisa. O resto a gente não vê. Platão, no seu mito da caverna, não vou entrar muito em detalhes sobre isso, mas no mito da caverna ele vai dizer que quando as pessoas saem da prisão daquela caverna, uma caverna onde elas vivem em função de ilusões, quando elas saem daquela prisão, elas veem as coisas iluminadas pela ideia do bem. Ou seja, ao invés de você iluminar as coisas com a sua lanterninha, você ilumina com a luz do sol, que ele diz que é equivalente à ideia do bem. E aí você vê as coisas em plenitude. Sabe o que é olhar as coisas iluminadas pela ideia do bem? É você olhar para alguém e pensar: o que eu posso fazer por essa pessoa, ou por esse objeto, ou por esse animal, que possa beneficiá-lo, levá-lo na direção do bem dele, sem querer nada para mim. Isso é iluminar as coisas pela ideia do bem. Como eu posso interferir de maneira a aproximar esse ser do seu bem, sem querer nada para mim, sem nenhum interesse pessoal. Quando eu olho dessa maneira, eu vejo o que as coisas são. Você imagina que você queira se abrir com um amigo, você está com uma angústia qualquer e precisa desabafar. Você vai desabafar com uma pessoa que pode manipular o que você vai dizer? Não, você vai desabafar com uma pessoa que só queira o seu bem, não é isso? Vocês acham que a natureza não sabe disso? Acham que ela é boba? Ela sabe disso. E ela não vai se abrir diante de alguém que quer manipulá-la. Ela só vai se abrir diante daquele que só quer o seu bem. E aí ela se abre e mostra o seu coração. E esse homem que tem esse olhar desinteressado para as coisas, ele começa a ver a essência das coisas. Percebem? Entendem isso? Nós só começaremos a ver o que as coisas são quando a gente conseguir segurar os nossos interesses pessoais, os nossos desejos, e olhar as coisas imaginando o direito delas estarem aqui. Elas por elas mesmas, e não porque eu queira tirar alguma coisa delas, não porque atenda alguma necessidade minha. Olhar para as coisas sem nenhum desejo, sem querer tirar proveito delas para nada. Se nós conseguimos zerar isso, é aquilo que um filósofo do século passado, chamado Sirihan, ele dizia que isso é a visão pura, é a pureza. Olhar para as coisas com zero desejo. Olhando e querendo ver o bem delas. Aí você enxerga as coisas e você vai se surpreender. Porque aquelas pessoas pelas quais você sempre passava, você vai ver que são completamente diferentes daquilo que você imaginava. Os objetos com que você convive, vai ver que são outra coisa. Os animais, vai começar a ver o mundo de uma maneira muito mais rica. Porque a gente não está olhando só para aquela fatia iluminada pela minha lanterna do meu interesse. Está olhando para a plenitude dos seres. Por quê? Porque não quer usá-los, não quer manipulá-los. E só assim a gente sai da nossa bolha de ilusões e começa a ver as coisas. Vocês imaginam que você possa viver anos ao lado de uma pessoa e nunca vê-la completamente? Nunca conseguir ver em plenitude aquela pessoa? Vê-la como ela é, os sonhos dela, para onde ela gostaria de caminhar, quais são as suas verdadeiras necessidades, sem que tenha nenhum interesse nisso, sem que eu queira nenhum ganho com isso, por ela mesma. Só assim a gente depuraria a vista e poderia ver as coisas que estão à nossa volta. Zerar desejos, zerar interesses pessoais. Aí começa um pensamento puro. Se você fizesse isso e fosse capaz de ver as coisas, você veria a verdade das coisas. Existe uma verdade do universo, que existiria ainda que a gente não existisse. Se você saísse na Idade Média fazendo pesquisa de opinião pública, Ibope medieval, você perguntaria para as pessoas qual é a forma da Terra. O que vocês acham que eles iam responder? Plana. E lá na ponta, um dragão de boca aberta esperando os incautos, né? Que isso era o que eles pensavam. Vocês acham que a Terra deixou de ser geóide por causa disso? A Terra está aí para o que os homens pensam ou deixam de pensar. Ela tem uma verdade, ela é o que é. O que a gente pode alcançar é ver ou não essa verdade, mas ela tem uma verdade.
A importância da gente ver a verdade das coisas, de amar a verdade, de querer alcançá-la. Quando alguém diz eu amo a verdade, isso é uma virtude enorme, porque ele quer ver as coisas em si, sem o véu dos seus interesses e dos seus desejos. Hoje é comum as pessoas amarem a verdade? Para começo de conversa, as pessoas nem acreditam que exista a verdade. Se você falar isso para as pessoas, eles vão te dizer, cada um tem a sua verdade. Como assim? Cada um que pensar na Terra de um jeito, a Terra vai mudando de forma? Como é que é isso? Não existe verdade em si, cada um tem a sua. Como assim? É curioso, porque se você convencer essa pessoa de que existe uma verdade, ainda assim ela não vai querer saber, ela vai preferir a versão dela. Ou não. É assim. Imagine a seguinte situação. Você perdeu uma carteira aqui na escola. Aí você estava ali na recepção, fazendo sua inscrição. Aí você acha que perdeu lá na recepção. Você vai procurar. Mas eu vi você circulando por essa sala, eu venho procurar aqui e acho a tua carteira. E te devolvo. Você vai ficar contente porque recuperou a carteira ou vai ficar com raiva de mim porque eu contrariei a sua opinião de que estava na recepção? Isso é ridículo, né? A carteira tem um valor muito grande para mim, eu prefiro achar a carteira do que a minha opinião ser verdadeira. Isso porque é uma carteira. E nós somos muito materialistas. Porque se fosse um conceito sobre a vida, ainda que você percebesse que o seu é errado, você preferia não achar a verdade sobre a vida do que reconhecer que o conceito dela é melhor do que o teu. Porque você não está tanto assim interessado nos conceitos sobre a vida quanto está numa carteira. Então você prefere não achar nada, mas defender a tua opinião, porque você não vai deixar parecer que ela sabe mais do que você. Interessados na verdade, acima de tudo, acreditando que ela exista, que ela tem um valor, curiosos, querendo descobrir o que as coisas são em si, e não vistas pelo meu filtro do meu interesse, amando as coisas como elas são em si. Isso é o que se pensava de um filósofo. Aquele que deixa o seu pensamento fluir, busca a verdade, quer se aprofundar no coração de todas as coisas. Parem para pensar o que a gente realmente conhece. Tá bom que nenhum de nós é um sábio, não sabe tudo, ou muito longe disso, mas alguma coisa deveríamos saber. O que a gente realmente conhece? O que ou quem? Nem a nós mesmos. Nem a nós mesmos. Então essa alienação da verdade faz com que a gente não tenha um pensamento completo. Chega um determinado momento, as emoções dizem, para com isso e prova que eu estou certo. Aí você distorce o raciocínio todo, né? Faz uma operação matemática aí que no final dê que eu estou certo e o outro está errado. Então você sai distorcendo as equações todas. O fluxo mental sai todo torto, porque você já encomenda o final do processo. Prova aí que eu estou com razão. Se vira. Ah, mas isso não é verdadeiro. Não importa, não estou nem aí para a verdade. Contanto que eu saia ganhando, tá bom. A minha versão é muito superior a qualquer verdade que exista. Percebam que é complicado pensar nesses termos. Uma operação mental completa, honesta, limpa, que te aproxima da verdade das coisas, não pode ser manipulada dessa maneira. Isso é mais uma coisa que nos impede de pensar corretamente. Continuando. Ainda que haja uma visão interna, é ela que define o nosso pensamento? Vamos imaginar o seguinte. Eu observo todas as pessoas que eu conheci ao longo da minha vida. Dou uma olhada, assim, mais ou menos em perspectiva, todas as pessoas que eu conheci ao longo da minha vida. E chego à seguinte conclusão. Das pessoas que eu conheci, eu posso dizer que uns 95% ou mais eram pessoas de bem. Não eram pessoas maravilhosas, perfeitas, mas pessoas que estavam lá com a sua família, querendo o bem da sua família, não querendo prejudicar ninguém. Tá? Podiam não ser muito altruístas, mas eram pessoas boas. Menos de 5% eram pessoas que realmente eram criminosas, marginais, coisas pesadas. A maioria das pessoas que eu conheci eram pessoas de bem ao longo da minha vida. Aí você pega o jornal de hoje, você pega a internet, você pega todos os veículos de comunicação e o que é que eles vão te dizer? Que a humanidade é um projeto falido, não é isso? Que a humanidade não tem jeito, não tem solução. Isso está na mídia para tudo quanto é canto. Para todo canto, você pega um jornal, vão te mostrar e te dizer, a humanidade não tem saída. Humanidade é um projeto que não deu certo. Já vi exatamente essa frase no jornal. Humanidade é um projeto falido. Aí você tem uma opinião. Eles estão dizendo que 100% da humanidade não presta.
Mas a minha observação da minha vida diz que 95% das pessoas prestam. E aí, eu escolho o quê? Eu escolho o que a mídia está dizendo que eles devem saber mais do que eu. Não é assim? Ou seja, a minha ideia elaborada em cima da minha experiência de vida não vale nada, porque eu não posso estar com mais razão do que o jornal. O pessoal que faz o jornal sabe das coisas. Então, eu abandono a minha visão das coisas, amparada na minha reflexão, quando ela é contrária ao pensamento coletivo, quando ela é contrária ao pensamento da moda. Ou seja, ainda que eu pense, ainda que eu elabore o meu pensamento, eu não tenho coragem de sustentá-lo contra vento e maré. Parem para pensar, gente, eu sou capaz de apostar todas as minhas figurinhas, que são boas figurinhas, diga-se de passagem, que vocês em algum momento olharam para algum fato na sociedade e disseram: esse pessoal não está louco, não? Isso não tem sentido. Que coisa esquisita. Mas tudo bem, passou, você começou a levar aquilo em consideração, como todo mundo acostumou a ouvir aquilo e deixou para lá. Mas nunca aconteceu quando vocês viram uma notícia, viram falar que alguém estava fazendo alguma coisa, algum acontecimento. Olha assim, gente, esse negócio é meio maluco, não é não? Que coisa mais sem cabimento, mas depois acostumam a ouvir e deixam isso para lá. Nunca aconteceu isso com vocês? Às vezes a lógica, o nosso bom senso de gente, esse negócio não tem pé nem cabeça. Mas aí você vê todo mundo falando com tanta naturalidade que você deixa para lá. Essa é a primeira impressão, que é uma primeira impressão muito válida. Normalmente é apoiada num bom senso, numa reflexão própria. Muito válida. E você abandona porque todo mundo está dizendo o contrário. Ou não é assim? É assim. Esses dias eu estava, ano passado tive a oportunidade de viajar e ir até a Índia, passei algum tempo lá. E vocês devem saber, hoje a Índia é o país mais populoso do mundo, ultrapassou a China, 1 bilhão e 400 milhões de seres humanos. E uma situação de pobreza extrema, de miséria extrema. Aí, de repente, eu pego o jornal, a Índia está com um projeto, levou uma nave espacial até o lado escuro da Lua. Eu falei, gente, a Índia está com dinheiro para isso? Esse negócio não é meio sem cabimento, não? O estado em que a população deles vive, eles estão construindo nave espacial, um negócio meio esquisito, né? Você tem aquele primeiro impacto que teu bom senso diz, esse negócio não está certo. Mas daqui a pouco você esquece, que legal, eles foram para o outro lado da Lua, que bacana, e vai embora. Quantas vezes a gente abandona o nosso bom senso, porque aquilo que todo mundo está dizendo, aquilo que a imprensa está dizendo, aquilo que a mídia está consagrando, tem valor maior do que a nossa experiência de vida. E isso é incrível que a gente tenha tanta falta de autoconfiança assim, tanta falta de autoafirmação assim. Não somos capazes de falar aquilo que ninguém quer ouvir. Não somos capazes de dizer uma voz contrária àquilo que a multidão diz. Todo mundo está dizendo A, não vou ser eu que vou dizer B. Eu vou dizer A também. Muito mais fácil, né? Muito mais confortável. Imagina eu me erguer no meio dessa multidão e dizer: a humanidade tem jeito sim, a maioria são pessoas boas. Eu não. Todo mundo vai me jogar pedra. Deixa eu pensar como todo mundo, é melhor assim. Quantas vezes fazemos isso? Ou seja, nós, quando pensamos, boicotamos o nosso próprio processo de pensamento, porque não acreditamos em nós mesmos. Achamos que nós não temos capacidade de impor a nossa opinião sobre os demais, como se os demais conhecessem muita coisa. Na verdade, o coletivo, se a gente for fazer uma pesquisa, gente, ao longo da história, aquilo que a massa estava pensando, em geral, não estava certo. Na Idade Média, em vários momentos históricos, você vai ver o que estava na moda pensar. Você vai ver que não era a verdade. Chegou um homem lá, um Galilei da vida, e sozinho disse que nada daquilo era daquele jeito. A massa estava pensando de maneira totalmente equivocada. Será que hoje é diferente disso? Será que as opiniões coletivas são muito confiáveis pela primeira vez na história? Não vale a pena você confiar mais em si próprio? Olha, eu acho que vale. Eu acho que vale levar em consideração quando o teu bom senso toca uma campainha e diz: epa, esse negócio está mal contado. Confie nisso, leve isso a sério. Isso significa que você está pensando, está tendo ideias próprias. Não boicote esse processo. Isso é fundamental, isso que nos constrói como indivíduos. Esse é o nosso processo de pensamento bem conduzido.
Pensar por si próprio exige coragem. E é esse o processo que eu estou falando para vocês. Muitas vezes é medo. Eu vou pensar por mim mesmo, eu vou ficar diferente de todo mundo. As pessoas vão me rejeitar, vão me criticar. Olha, se todos começassem a seguir o seu exemplo e pensar por si mesmos, daqui a pouco as pessoas teriam que aceitar que cada ser humano tem uma opinião, cada ser humano tem uma visão segundo a sua experiência e parariam de querer impor opiniões coletivas. Marco Aurélio, que foi um grande imperador filósofo da história, um imperador estoico, ele dizia o seguinte: cada ser humano que morre me empobrece, porque significa um universo ímpar e irrepetível com o qual eu deixei de travar contato. Imaginem vocês, cada um de vocês um universo ímpar e irrepetível, cada um pensando por si próprio, tendo as ideias. Imaginem a maravilha que seria a humanidade com esse tanto de gente pensando. Nós abrimos mão disso e colocamos um cidadão lá, tendo ideias e todo mundo copiando. Ou seja, ao invés de termos seres pensantes, temos seres que clonam pensamentos no plano mental. Não têm ideias próprias. A riqueza que é 7 bilhões de seres humanos, quase 8 bilhões, né? Pensando todos eles, tendo ideias. Seria maravilhoso, provavelmente teriam resolvido a maior parte dos problemas da humanidade. Mas não, continuamos colocando um para pensar e o resto para copiar. Alguém vai ter que ter a coragem de começar a pensar e sustentar isso. É um direito que todos temos. Ainda que você não vai exibir o seu pensamento no jornal, mas para a sua consciência você tem que sustentá-lo. Continuando, pensamento circular. Também é uma coisa que nós temos que começar a entender como é o mecanismo mental, o mecanismo dos nossos pensamentos. Às vezes as nossas emoções, muitas vezes, as nossas emoções tingem os nossos pensamentos com um peso tremendo quando você está magoado com alguém, quando está com raiva, quando se sentiu ofendido ou quando está apaixonado. O pensamento fica circular. Fica o dia inteiro com aquela mesma ideia girando em torno de você. E se você alimenta, isso pode ficar muito tempo. Isso pode se tornar patológico, pode se tornar uma obsessão, um pensamento obsessivo. E é impressionante, gente, como isso nos cansa, como isso é extremamente cansativo. Um dia com o pensamento circular, você vai ver que cansa mais do que um dia fazendo um trabalho pesado, né? Porque nos exaure a nossa energia mental. Nós temos que saber quebrar o ciclo dos pensamentos circulares. Nós temos que saber dominar o nosso pensamento em algum nível. E aí entra a proposta que eu trouxe para vocês. Nós vivemos, talvez, a época da história onde mais estamos dispersos. Vocês têm dúvidas sobre isso? É tanta coisa chamando a nossa atenção e nós não sabemos escolher e não sabemos nos focar numa coisa de cada vez. Nós estamos em todos os lugares e não estamos em lugar nenhum. Se eu pedir para vocês pensarem apenas nesse objeto por 30 segundos, nenhum outro pensamento, só nesse objeto, vocês vão ver do que eu estou falando. Vocês vão entender do que eu estou falando. É um torvelinho de ideias na nossa cabeça, um turbilhão, e a gente não segura aquilo, não se fixa em nada, não aprofunda nada. Nós vivemos uma época muito dispersa e com muito pouca capacidade de concentração. Isso é um elemento grave que faz com que a gente não aprofunde coisíssima nenhuma. Esse descontrole, nós não somos capazes de gerar um silêncio interior que nos permita aprofundarmos em nada. Vocês acham que alguém que fez alguma coisa expressiva na história da humanidade estava com a mente dispersa, rodando em mil coisas? Leonardo da Vinci pintando a Mona Lisa e pensando na morte da Bezerra. Seria a Mona Lisa que ele faria? Seria uma obra medíocre. Isso que ele faria. Mozart compondo lá as suas músicas e pensando em mil coisas ao mesmo tempo. Ele teria feito a obra que ele fez? Não, seria um medíocre. Vocês conseguem imaginar alguém fazendo alguma coisa de qualidade quando não se concentra naquilo que está fazendo e está pensando em mil coisas ao mesmo tempo? Alguém fazer algo de qualidade nessas condições? Você vai ter mediocridade, superficialidade. A mente é como se fosse luz. Você concentra essa luz num grau, você vai ter como um raio laser, que é capaz de penetrar nas coisas, revelar o mistério das coisas. Qualquer um que tenha feito algo com uma qualidade digna de nota na história era uma pessoa que sabia se concentrar. Tinha uma mínima capacidade de dominar o seu pensamento.
vocês forem ver métodos de meditação oriental, todos eles falam a mesma coisa. Capacidade de controlar os seus pensamentos é o ponto de partida para que você possa ter algum processo de reflexão profunda. Para que você possa conhecer um pouco sobre os mecanismos de imaginação, de intuição, de inspiração. Vêm essas coisas quando você produzir um certo silêncio mental, porque senão você não percebe nada. Homens criativos, homens imaginativos, homens intuitivos têm algum controle mental, porque senão não consegue, ainda que venha alguma ideia, ele não percebe. Por isso que hoje é tão raro uma pessoa ter imaginação acima da média. É tão raro que seja inspirado para criar coisas acima da média. Não consegue concentrar a sua mente em coisíssima nenhuma. Vocês já perceberam uma coisa que é interessante? Quando a gente está fazendo uma coisa mais ou menos mecânica, repetitiva, e está prestando atenção naquilo. No meu caso é lavar a louça. Lavar a louça para mim é maravilhoso. Por quê? Quando você concentra na louça, você tirou um pouco dos pensamentos circulares, você está concentrado na louça e fica ali fazendo aquele trabalho simples. Daqui a pouco vem um verso de uma poesia, daqui a pouco vem uma ideia maravilhosa de uma palestra para fazer. Eu quase que tenho que lavar a louça com um bloquinho do lado. Porque parece que aquela atividade mecânica, eu me concentrei ali, deu uma sossegada no pensamento. E aí quando dá uma sossegada no pensamento, começam a cair essas gotas de coisas superiores. Um pouco de inspiração, um pouco de imaginação, essas coisas começam a falar e eu ouço. Porque estou com um pensamento ali mais ou menos concentrado numa coisa só. Às vezes dirigindo, nunca aconteceu isso com vocês? Dirigindo vem uma ideia genial. Se não para e anota, perde. Muito nesses atos repetitivos surgem ideias maravilhosas que a gente tem que saber aproveitar. Porque é um momento onde a gente está mais ou menos controlando a mente. Ela está fazendo uma coisa só, ali, repetitiva, rítmica. Nessa hora é muito bom para vir inspiração, para vir intuição. Porque é como se a tua intuição estivesse lá em cima dizendo: rapaz, faz um pouco de silêncio para você me ouvir, um minutinho que seja. Aí você vai varrer a casa. Ótimo, agora ele só está pensando na vassoura, deixa eu ir lá. Pum! É assim, é curioso isso. Para quem exerce alguma arte, sabe como é que é isso. Essas ideias maravilhosas vêm nessa hora. Ou para alguém que faz algum trabalho que exige imaginação, é isso. Esses são os momentos que a imaginação aproveita para aparecer na tua vida. Porque o nosso descontrole mental é muito grande. Então, fazer exercícios de concentração, procurar ter um controle maior dos teus pensamentos. Existe um exercício que nós usamos muito aqui na escola, que é o chamado Tratak. Tratak é uma bolinha no centro de uma circunferência. A ideia é que você olhe para essa bolinha, só para essa bolinha, ainda que seja por segundos, tão concentrado que a circunferência desaparece, você não a vê. Aí você diz: eu não vou andar com um pedaço de papel com uma bola, com um ponto no meio pelo dia fora. Isso é ridículo, tá? Não precisa fazer isso. Você está sentado, sei lá, no consultório do médico, esperando ser atendido. Um pontinho na parede, serve. Faz um exercício de se concentrar de tal maneira que você só veja aquele ponto. Por segundos que seja. Você está fazendo um exercício de musculatura mental, de controlar o teu pensamento. Quando você for se concentrar para fazer uma leitura, você vai ver o resultado de exercícios desse tipo. Nós temos que cada vez mais procurar conquistar um grau de concentração. Combater essa dispersão que é um mal coletivo e que tira de nós a capacidade de pensamentos mais profundos. Todos nós somos boicotados. Vocês já foram na biblioteca da UNB? Eu acho aquilo muito engraçado, porque eles colocam os caixotes, né? Pelo menos no meu tempo era assim, deve estar lá ainda. Uns caixotes para o estudante ficar dentro daquele caixote de madeira estudando, não dá para lugar nenhum. Aí o que o cidadão faz? Escreve um monte de coisa no caixote. Aí o próximo chega lá, ao invés de estudar, fica lendo aquelas coisas. Que incrível, meu Deus. Sempre tem uma saída para você dispersar. Sempre tem. Tá? Então, uma prática de maior concentração, extremamente necessário para que você aprofunde os seus pensamentos. Aprofunde essa arte de pensar por si mesmo. Continuando, desconectar emoções e pensamento. Isso é muito importante. O pensamento, ele é frio. Ele tem uma capacidade de articular argumentos e descobrir em determinado momento o que é justo, o que é bom, o que é certo fazer. Mas se você contamina o pensamento com emoções, você não vai pensar o que é bom, o que é justo, o que é certo. Você vai pensar o que me agrada.
Por exemplo, pais com crianças. Quando a criança faz uma travessura, você sabe que você não pode punir se você estiver irritado, você vai ser injusto. É isso, você tem que deixar a cabeça esfriar para você pensar o que é melhor para a criança, para educá-la, e vai lá e faz o que é bom para a criança. Se a gente deixa os nossos pensamentos serem contaminados por emoções, eles quebram a lógica do nosso pensamento. As emoções distorcem as coisas. Por paixão, por raiva, elas distorcem a nossa capacidade de pensar corretamente. Vocês já devem ter ouvido falar a respeito de um grande filósofo do passado, que foi Platão, talvez um dos mais importantes da história da humanidade. Era um grande pensador. Uma vez disse que um criado na casa de Platão teria feito alguma coisa muito errada, a gente não sabe o que foi, teria cometido uma traição com ele. E era uma pessoa que vivia na casa dele há muitos anos, uma pessoa em que ele confiava. E essa pessoa teria traído ele de alguma forma. Aí Platão sai da sua casa, vai até a sua escola, academia, pega o seu sobrinho Espeusipo e diz: vai lá e julga para mim essa pessoa, porque nessa condição emocional em que eu estou, eu não julgo ninguém. Vejam que até Platão teve os seus momentos de descontrole emocional. Mas essa postura dele eu acho muito bonita. Nessa condição emocional, eu não julgo ninguém. Porque estou ofendido, você é injusto. Vai lá você que está com a cabeça fria e julga de maneira que você seja justo com ele. Que dê o melhor para ele, aquilo que lhe cabe, aquilo que lhe corresponde. Percebem? Então, muito cuidado, porque um dos elementos que distorcem a nossa capacidade de pensar é misturar emoção com pensamento. Pensamento você tem que estar com a cabeça fria. As emoções servem depois para impulsionar a atuação. Mas na hora de decidir, na hora de refletir, você tem que estar com a mente fria e desassociada de emoções. Senão não vai refletir corretamente. Aprender com o pensamento dos demais não é cloná-lo. Eu verifico os fundamentos e submeto aos meus valores. Eu recrio. Então eu falei para vocês, porque todo mundo pensa igual, não pode ser assim. Então é errado eu aprender com o pensamento do outro? Não, não é errado. Nós aprendemos com o pensamento de muita gente, grandes sábios do passado, pessoas que a gente considera, pessoas com quem a gente convive, a gente pode aprender do pensamento das pessoas. Mas você pega o pensamento dela, submete aos teus valores, imagina como isso funciona, você recria esse pensamento. Porque você submeteu ele a uma lógica, a um conjunto de valores que são teus, refletiu sobre como aquilo funciona na prática e viu que funciona. Bom, agora é meu. Eu recriei esse pensamento, eu não copiei o pacote pronto. Eu não peguei o software e coloquei para rodar igualzinho. Não, eu peguei essa ideia e submeti aos meus valores e à minha visão de mundo. Eu cheguei à conclusão que ela era bem fundamentada. Você vai ver que grandes pensadores do passado, como o próprio Platão, nenhum deles gostava de discípulos, de alunos que os copiassem. Gostavam de alunos que os entendessem, que fossem capazes de pegar essas ideias, trazer para o seu mundo, submetê-la ao seu exame, à sua reflexão e chegar a conclusões a partir disso, conclusões próprias. Por que a gente faz um curso de filosofia, traz vocês aqui, ao invés de mandar vocês lerem Platão na casa de vocês? Exatamente porque cada um que estuda Platão teve a capacidade de recriar isso dentro da sua vida. E a gente acrescenta coisas que na sua casa você não vai ter. Entendem? Isso é um professor. Por que você iria no colégio? Você ficaria em casa e leria o livro. Mas o professor recria dentro dele, a partir da sua visão de mundo, dos seus valores, ele recria essa história, ele acrescenta a capacidade que ele teve de entender isso, para que você entenda melhor. Se ele não faz isso, ele não vai existir como professor. Se um professor não recria o ensinamento na vida dele, ele vai deixar de existir como profissional, porque aí a inteligência artificial, o Google da vida, em algum momento vão substituí-lo. O que a inteligência artificial nunca vai fazer é viver os ensinamentos. Um professor faz isso, mas se ele não faz, vai ser substituído. Então o pensamento do outro é recriado, não é copiado. Você pode e deve aprender com todo mundo, mas esse pensamento é recriado, ele é submetido à tua reflexão. Não é copiado prontinho e colocado para rodar. Cuidado com muitos pensando igual. Provavelmente muita gente pensando igual, o que vocês acham que está acontecendo? Provavelmente um só está pensando, o resto está copiando. Não tenham dúvida.
Se todo mundo estivesse pensando, você teria ali um conjunto de opiniões muito grande. Brasil, 200 milhões de pessoas, 100 milhões pensando do jeito X, 100 milhões pensando do jeito Y. É muita gente pensando de um jeito só. É muita gente. A probabilidade de não ter ninguém pensando aí é muito alta. Imaginem vocês todos pensando e trocando essas ideias, o quanto cresceríamos. Tese, antítese, síntese. Eu te digo o que eu estou pensando, você me diz o que você está pensando, a gente extrai pontos comuns e cria uma síntese, que aprende com o meu pensamento, com o teu pensamento e é maior, acrescentou algo a mais. Vamos crescendo assim. Se nós somos permeáveis e não nos achamos donos da verdade, cada vez que você encontra uma pessoa que pensa diferente, você sai enriquecido e ela também. Porque eu vou aprender do ponto de vista do outro, ele vai aprender do meu, e sairemos com uma síntese que é maior do que aquilo que a gente pensava antes. É mais ampla, é mais elevada. Mas conseguimos isso por quê? Porque cada um estava pensando por si. Se todo mundo estivesse clonando o pensamento do outro, não haveria nada para trocar, nada para aprender do outro. Então, cuidado com muitos pensando igual. Muito provavelmente não tem ninguém pensando aí. Reflito, submeto a princípios e construo um pensamento. É absolutamente certo? Você já fez tudo que você ensinou, Lúcia? Peguei um fato que eu observei na minha vida, refleti sobre ele, cheguei à conclusão de que até agora, nesse momento da minha vida, eu acho que tal coisa é certa. É o melhor que eu consegui ver até agora. Mas isso é verdade absoluta? Não. Nós estamos num mundo onde não tem absolutos. É um mundo de relativos. Isso é o melhor que eu logrei pensar até agora. Mas se amanhã alguém me traz um elemento novo, amanhã eu estarei levando em consideração esse elemento novo. Eu não estou congelado. Eu simplesmente sou coerente com o melhor que eu sintetizei até agora. Mas eu não sou dono de nenhuma verdade. Percebam que quem não tem o hábito de pensar, quem tem inércia, não gosta de pensar, tem preguiça de pensar, normalmente se sente seguro em cima de ideias prontas, dogmas, ideias rígidas. E se sente seguro porque ali tem uma verdade. Normalmente quem pensa se sente seguro exatamente porque sabe que está em construção. Que se surgir algo novo, ele vai crescer. E vai surgir outro algo novo, ele vai crescer. A segurança de um filósofo, por exemplo, é saber que ele está em construção, que ele não é dono de nada e que ele vai estar fluindo junto com a vida. Aprender a se sentir seguro assim. O que eu tenho, o melhor que eu logrei ter até agora. É a verdade absoluta? Claro que não. Esse não é um mundo de absolutos. Uma das piores coisas, Platão falava sobre isso. Pior coisa para quem quer aprender é achar que já sabe, não vai aprender mais nada. O maior impedimento para o aprendizado é achar que já sabe. Não vê mais nada, não absorve mais nada. Ânimo de aprendiz. Todos nós devemos ter isso. Constante ânimo de aprendiz. Saber que temos alguma coisa, não é muito, mas é o que temos. Temos a nossa visão de mundo, que é o melhor que logramos até agora. Não estamos vazios, mas estamos sempre querendo aprender um pouco mais. Isso é fundamental. Imaginar uma sociedade com todo mundo assim? Com ânimo de aprendiz, e quando encontra um diferente é capaz de integrá-lo, aprender com ele? O que seria uma humanidade assim? Pior inimigo do aprendizado é achar que já se sabe, como eu falei para vocês. Pensamento rígido pode virar fanatismo e preconceito. Ou seja, essa é a verdade, eu tenho a verdade. Está complicado, meu caro. Se você acha que tem a verdade, ou o outro está contigo ou está contra você. E necessariamente você vai ter preconceito em relação ao outro. Ou seja, quando você enrijece o pensamento, você vai começar a ter preconceitos e fanatismo, que são simplesmente o congelamento da operação de pensar. Não penso mais nada, já encontrei o ponto final da minha vida. Olha, é muito triste alguém dizer que já encontrou o ponto final da sua vida. O resto da vida você vai fazer o quê, meu caro? Você não vai estar mais buscando sabedoria nenhuma, verdade nenhuma. O que você vai fazer com o resto da sua vida? Então, muito cuidado com pensamentos rígidos, com dogmatismos. Vão gerar preconceito, vão gerar exclusão do outro, vão gerar um processo onde a gente não aprende com ninguém. Ficamos todos congelados. Eu coloquei o exemplo de um boxeador. Você percebe que quando o boxeador vai atingir o outro, a primeira coisa que ele faz é enrijecer as pernas. Ele enrijece as pernas e ele desfere um golpe. Não é assim?
A gente enrijece o nosso pensamento, está pronto para agredir o outro que pensa diferente. É assim. Enrijeceu as minhas bases, isso é verdade. Torna-se altamente agressivo. Daqui a pouco está agredindo alguém que pensa diferente. E se sente dono de todas as razões do mundo. Quantas vezes, gente, isso acontece? Diferenças de todos os tipos, discriminações de todos os tipos. O que é, senão um bando de donos da verdade? Vocês já viram briga de touro? Os dois touros batendo de testa até os dois tombarem mortos? Isso é uma briga de donos da verdade. Não tem nenhum tipo de aprendizado de um com o outro, não tem nenhuma possibilidade de crescimento. Donos da verdade, em geral, são pessoas bem agressivas. Excluem todo mundo à sua volta. Como eu falei para vocês, a dialética se compõe de tese, antítese e síntese. Oba, encontrei uma pessoa que pensa diferente, que divertido. Agora eu vou começar a aprender. Eu te ofereço o que eu tenho, deixa eu ver o que você tem. Deixa eu me colocar no teu lugar, tentar entender o mundo do ponto de vista que você vê. Você está vendo de um ângulo que eu nunca vi. Portanto, você vai me dar uma visão nova. Alguma coisa eu vou aprender com você. E você pode aprender comigo também, se estiver disposto a aprender. Ou seja, hoje eu saí maior do dia de hoje do que eu entrei, porque eu conheci alguém que pensava diferente. Olha que bonito. O dia de hoje eu cresci, porque eu encontrei alguém que pensava diferente. Isso são pessoas que realmente estão pensando. Estão exercitando a arte de pensar. Tá? E realmente buscando a verdade. Esses farelos de verdade que existem espalhados por todo o universo. Eu estou atrás deles. Realmente quero expandir o meu pensamento. Todo pensamento rígido é uma gaiola através da qual a inteligência e o bom senso não conseguem passar. Pensamento rígido te prende e você já não consegue mais deixar o seu pensamento fluir. Preguiça de pensar é igual a preguiça de viver. Então essas são algumas observações finais que eu gostaria de fazer para vocês e pedir que vocês pensem a respeito do que foi dito. Capacidade de procurar dentro da sua mente para ver quais ideias são realmente suas. Capacidade de confiar na sua experiência de vida, nas suas próprias reflexões. Treinar um pouco de concentração para você poder ter um certo controle do pensamento. Acreditar em você mesmo que o mundo inteiro diga o contrário, quando isso é bem fundamentado, quando você refletiu a respeito. Usar dessa capacidade maravilhosa do ser humano que é pensar. Saber exercer o pensamento significa eu aprendi a viver, comecei a conquistar a minha individualidade, meu lugar único e irrepetível no mundo. Cada um de nós tem um recado a dar ao mundo, algo que se eu não disser, ninguém vai dizer por mim. Quando você aprende a pensar, você conquista o seu lugar no mundo. Dá o seu aporte, que ninguém pode dar senão você. Descobre esse mistério que nos trouxe ao mundo. Que recado viemos aqui dar? Cada um tem que encontrar essa palavra sagrada, esse mistério que viemos comunicar ao mundo. E não se esquece de se inscrever no canal, é muito importante pra gente que vocês se inscrevam, que clique aqui no curtir, para que esse conhecimento chegue em cada vez mais pessoas. Quem quiser aprender mais conosco, eu indico que assine a nossa plataforma de streaming, também está na descrição do vídeo aqui. Lá a gente fala de muito mais coisa, tem várias leituras de livros também. E a nossa plataforma de streaming, ela foi criada para ajudar a custear os nossos projetos sociais e culturais. A Nova Acrópole tem alguns projetos sociais em Brasília e em Belém atualmente, né, os projetos fixos, que a gente atende mais 400 crianças em vulnerabilidade social, com aulas sobre virtudes, aula de balé, orquestra, várias coisas. E essa plataforma de streaming foi criada justamente para custear os nossos projetos sociais e culturais. Quem quiser saber mais é só clicar no link aqui. E claro, se você gosta do nosso conteúdo, procura a Nova Acrópole da sua cidade. Isso que a gente mostra aqui no YouTube, gente, é só um pouquinho de tudo que nós fazemos na escola. São mais de 100 escolas só no Brasil, tem no mundo inteiro, são mais de 400 escolas no mundo. Hoje nós estamos em praticamente todas as capitais, só não tem Maceió e Rio Branco ainda, infelizmente, mas nós trabalhamos muito para chegar um dia nessas cidades também. Em várias cidades do interior tem, em todas as escolas tem o curso de filosofia, é só vocês procurarem lá. Se não tiver turma aberta agora, entra na lista de espera que quando tiver uma turma, o pessoal vai entrar em contato com vocês.